Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ronaldo e você está na Maratona Teológica. Nós iremos estar estudando aqui assuntos concernente à nossa teologia pentecostal. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, você que está acompanhando os nossos vídeos, espero poder te ajudar. Se você tiver alguma dúvida concernente ao assunto que será abordado, você pode deixar nos comentários e nós iremos depois estar te respondendo, tá bom? Hoje vamos dar início aí estudando sobre os pais da igreja, certo? Nós vamos falar aqui sobre os pais apostólicos, tá bom? Vem comigo aqui na minha tela. O final do primeiro século e o início do segundo século foi marcado por alguns escritores cristãos que tiveram os seus escritos destacados, dos quais foram preservados e chegaram até os dias de hoje. Esses escritores dão testemunho da veracidade do Novo Testamento em relação à autoridade e ao conteúdo, bem como também a crença e o modelo de vida dos cristãos da igreja primitiva. Os escritores que mais se destacaram foram Clemente de Roma, Policarpo, Inácio de Antioquia, Barnabé, o pastor de Hermas, Papias e Didache. A patrística é classificada em dois grupos étnicos: pais gregos e dos pais latinos, os que foram influenciados pelo pensamento helênico e os que foram influenciados pelo pensamento romano. São chamados de pais apostólicos. Muito bem. É, o início do primeiro século, né, nós temos aí a igreja primitiva e nós tivemos também os apóstolos, né, que foram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Menos Paulo, né, que não chegou a andar com Cristo, mas teve um encontro com o Senhor Jesus. É, Nós temos os pais conhecidos como os pais apostólicos, né? Aqueles que se destacaram no início do segundo século, alcançando aí já um período, né, em que a igreja estava já é, crescendo. Aliás, já no tempo de Paulo, Paulo já tinha pregado o evangelho para o mundo da época, mas surgiram alguns homens que se destacaram, dos quais nós citamos aqui. Homens estes que estudavam e se esforçavam para o crescimento da propagação do evangelho, certo? E fica a pergunta, né? Qual a importância de se estudar a respeito dos pais apostólicos, certo? Irmãos, ao estudar a história destes grandes homens de Deus, é, nos dá a oportunidade de aprender com eles, como também de nós aprender não só com os seus acertos, como também com os seus erros, né? Nós vamos acompanhar aqui dentro da nossa maratona teológica alguns erros que eles cometeram, mas também os seus acertos. Num período em que eles lutavam contra heresias, que eles lutavam a respeito do canon sagrado, né, o que se deveria estar, o que não deveria estar. Eles debateram muito contra as heresias, mas, infelizmente, alguns deles deixaram passar algumas heresias e outros se tornaram até autores, né, de algumas heresias que no decorrer da história foram caindo por terra e
graças a Deus, hoje nós temos uma teologia enxuta, né? Pela bondade de Deus, a gente vê aí realmente o cuidado de Deus com a sua palavra, certo? Dando continuidade aqui, a Biblioteca de Alexandria, certo? Para entendermos um pouco sobre os pais apostólicos, pais da igreja, nós precisamos voltar um pouco no tempo antes mesmo da era cristã, tá bom? Alexandria foi construída no Egito no ano 332 a.C. Alexandre o Grande foi quem construiu essa cidade, batizando-a com o seu próprio nome, Alexandria. O mesmo construiu uma grande biblioteca na cidade, que sobreveio até o sétimo século. Após a morte de Alexandre, ele foi substituído por Ptolomeu I. Com a morte deste rei, Ptolomeu II assumiu seu lugar, dando ainda mais força intelectual à cidade, acrescentando volumes à biblioteca. Foi esse rei quem contratou 72 rabinos judeus de tribos diferentes para traduzir o Velho Testamento da sua língua hebraica para o grego, resultando na famosa tradução dos 70, conhecida como Septuaginta, certo? E interessante que Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador, né? Conquistou o mundo na sua época. E Alexandre o Grande, ele tinha uma forma, né, de conquistar as nações diferente dos demais reinos que havia passado no decorrer da história. Alexandre o Grande, ele quando conquistava uma cidade, ele também implantava ali a sua cultura, o seu idioma, e o idioma que era falado era o grego, e ele então trazia os seus professores e ali as pessoas aprendiam um novo idioma, pois ele entendia que para conquistar uma nação não era simplesmente mudar a liderança, mas também a mentalidade do povo. E na época de Alexandre o Grande, ele então constrói uma biblioteca conhecida como a Biblioteca de Alexandria, que por sua vez resultou em uma grande escola teológica na época de Cristo, né? Aliás, na época cristã. E após a morte de Alexandre o Grande, vem agora o período dos Ptolomeus, né? O Ptolomeu II, ele dá uma força a mais a esta biblioteca. Ele entendia que na época de Alexandre o Grande, a forma dele de trabalhar trazia bons resultados, então ele achou por bem então dar continuidade a essa forma de trabalho. E como na época havia muitos judeus que moravam, né, nessa região da região ali de Alexandria, Alexandria construída no território do Egito, então eles vendo que era uma biblioteca muito grande, tinha vários artigos, várias vários livros, faltava um livro que eles não tinham, que era a Bíblia, o Velho Testamento, que era escrito em hebraico. Como o império era um império que falava o grego, eles precisavam de uma Bíblia então em grego. Eles então contrataram 72 homens eruditos, homens capacitados, né? Homens que entendiam do hebraico, que também entendiam do grego, para traduzir a Bíblia, isso mesmo, o Velho Testamento para o grego. E assim que terminou essa tradução, ela foi colocada ali na biblioteca de Alexandria, conhecida ali como Septuaginta, certo? Mas olha só a forma que Deus trabalha, como que Deus faz as coisas. Anos depois, né, já nos dias de Cristo, na época dos pais da igreja, os pais apostólicos, em que Cristo já tinha morrido, ressuscitado, está agora à direita do Pai. O que acontece? Os primeiros teólogos, os primeiros pais da igreja,
eles não tinham em suas mãos o Novo Testamento escrito ainda, né? Organizado, estava ainda trabalhando para a organização. E o que eles precisavam era de o Velho Testamento. Nós vamos ver aqui que eles tinham o Novo Testamento, alguns dos pais apostólicos tinham o Velho Testamento em suas mãos, aonde eles ali estudavam e interpretavam dentro de uma visão cristocêntrica, certo? E eles diziam que o Velho Testamento ali, ele tinha um tesouro escondido, né? Que era o Novo Testamento, que estava escondido dentro do Velho Testamento. Para nós comprovarmos que Alexandria havia judeus e também ali havia sinagogas, né, que foram construídas pelos judeus, vamos estar lendo no livro de Atos, capítulo de número 6, versículo 9, o episódio que fala sobre o diácono Estevão, né, que estava ali discutindo, debatendo a respeito da pessoa de Cristo, ele provando ali, desde a época de Abraão, ali a veracidade da mensagem de Cristo, certo? E aí nós vamos ver a citação dessa sinagoga em Alexandria dos judeus, ali onde moravam os judeus. Atos capítulo 6, versículo de número 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, olha só, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Lembrando que Alexandria era uma biblioteca que, passados os anos, passou a ser, vamos dizer assim, uma faculdade, né? Onde se estudava ali gramática, retórica, estudava filosofia, certo? E uma boa parte dos filósofos se formaram nesta escola de Alexandria. E olha só, Estevão era um homem tão capacitado que ele chegou a debater, né, com aqueles que eram da sinagoga de Alexandria. Era alguém que entendia do Velho Testamento, entendia de filosofia, certo? A filosofia predominava, né? Nós temos a filosofia de alguns que seguiam o pensamento de Platão, Aristóteles, certo? Então, Estevão era um homem capacitado por Deus. Então, a gente vê aqui a importância de nós, como cristãos, realmente estudarmos, né, nos capacitar a cada dia, para que assim possamos, né, ter condições de defender a nossa fé. Tem muitas pessoas que ele conhecem a palavra, conhecem as escrituras para si, mas ele não consegue explicar. Por isso a importância de nós fazermos um curso bíblico e estudarmos um pouco a respeito do assunto. Certo? Vamos lá, dando continuidade. Os pais apostólicos, certo? Os pais apostólicos tiveram uma relação razoavelmente próxima dos apóstolos. E assim como estes, também prestaram sua contribuição para o relevo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, deixando vários materiais literários. O grande foco dos ministérios dos pais apostólicos eram a exortação e a edificação dos cristãos. Por isso, seus escritos possuem um caráter mais devocional ao invés de uma reflexão teológica mais analítica e profunda. Em suas obras, os pais apostólicos fizeram uso maciço do Antigo Testamento, mostrando que a igreja cristã era cumprimento dessa escritura. Além disso, eles também fizeram citações dos escritos do Novo Testamento, mostrando que já naquele tempo os livros neotestamentários eram recebidos pelos crentes como que possuindo autoridades divinas para regular a vida cristã. Outros escritos da época dos pais apostólicos são Clemente de Roma, Policarpo, Papia
e Inácio. Estes abnegados homens de Deus viveram entre o final do primeiro século e a parte do segundo. Cronologicamente, estavam mais próximos dos apóstolos. Seus escritos são intitulados Escritos Apostólicos. Olha só, os nossos pais, conhecidos como pais apostólicos, eles são considerados assim como pais apostólicos porque eles viveram mais próximo cronologicamente dos apóstolos, certo? E eles não tinham aqui o intuito de trazer um escrito mais teológico, né, mais detalhado, mas sim eles focavam muito a questão da moral, do zelo, das escrituras sagradas, certo? Mas isso não quer dizer que eles também não deixaram para nós um legado teológico, certo? Então, finalizando aqui a nossa aula, eu quero deixar para vocês aqui na nossa descrição o link. Você que quer fazer um curso teológico, nós temos aí a Faculdade Bethesda. Lá nós temos vários cursos e você pode estar aprendendo mais sobre este assunto e sobre mais assunto. Nós te aguardando no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a este assunto muito importante. Deus abençoe a sua vida.